Depois de mais de um ano e 6 meses, né, a China retirou aí o embargo, né, e vai voltar a comprar a carne de frango do Rio Grande do Sul. Sobre esse e também outros assuntos aí da pecuária brasileira, eu vou conversar então com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado, nosso analista aqui. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui, uma nova oportunidade. Muitos assuntos para discutir hoje. Como sempre, né? O setor carne está bem quente nesse começo de ano. É verdade, com essa notícia, não é? 1 ano e 6 meses depois, a China voltando aí a comprar a carne lá do Rio Grande do Sul. O que significa essa volta do gigante asiático, não é? Mas vamos recapitular, né? Por que esse embargo aconteceu? Isso foi em 2024, lá naquela história, né? Em Antagorda, no Rio Grande do Sul, daquele caso da doença Newcastle, não é? Exatamente. Nós tivemos um foco de Newcastle no Rio Grande do Sul em 2024 e no início de 2025, quando o mercado estava prestes a ser reaberto, nós tivemos aquele episódio de influenza aviária de alta patogenicidade e aí o Brasil voltou aí a alguns degraus em relação à China e tivemos inclusive todos os produtos de origem avícola aqui do Brasil embargados pelo mercado chinês. Então isso trouxe uma dificuldade adicional muito grande aqui para o mercado brasileiro no ano passado. E agora, em 2026, faltava a retomada do mercado gaúcho para exportar, para ter esse aval de exportação para a China, que de fato se consolida agora. Nós estávamos falando no período anterior ao embargo, ali em 2024, de 45 a 60 mil toneladas mensais, que só o Rio Grande do Sul exportava para o mercado chinês. Então, é um volume importante, tá? É um volume importante que o Rio Grande do Sul exportava, e isso faz muita diferença quando nós analisamos para o balanço do Estado. A expectativa que nós temos, inclusive, é que o próprio Rio Grande do Sul tenha boas condições de exportação agora, já que diante desse cenário de ausência da China, houve a necessidade por parte do mercado gaúcho de se adaptar, buscar novos mercados. E agora vai ter aí a retomada da China, que vai ser muito importante para o Estado, vai oferecer boas condições de exportação. A ausência, então, do mercado chinês para a avicultura, né? O setor avícola do Rio Grande do Sul trouxe esse impacto. Agora, Fernando, tanto tempo assim, né? A gente viu a China voltando a comprar do restante do país, a gente falou muito naquela questão da regionalização, né? Liberar a compra do restante das regiões, dos estados, onde o foco não se encontra. Mas por que a China demorou tanto tempo para voltar a essas compras? Bom, só para corrigir uma informação, tá? Quando eu falei 45 a 60 mil toneladas, é a nível de Brasil, não de nível de Rio Grande do Sul. Mas retomando aqui o raciocínio que nós temos, em relação ao mercado, a demora, a lentidão da China, tem uma série de motivos que podem levar a isso. Uma delas, inclusive, é a crise que nós tivemos dentro da suinocultura chinesa ao longo dos últimos meses, que pode fazer com que ela tenha uma certa morosidade na retomada de determinados mercados para equilibrar o seu mercado doméstico, para ajudar ali a estimular o consumo de carne suína, que foi uma proteína que estava aí bastante abundante dentro do mercado chinês, quando nós analisamos aí os últimos meses. Então, a China é extremamente proativa quando se trata de questões que envolvem a segurança alimentar da sua população. Então, esse tipo de estratégia, ela acaba acontecendo, por mais, claro, que a gente analise isso do ponto de vista sanitário. Eles usem ali o escudo de um problema sanitário para alongar esse período aí de ausência das compras. Até mesmo a retomada brasileira, das vendas brasileiras de carne de frango, nós podemos avaliar aqui que ela demorou mais tempo do que deveria. Teve uma demora maior. Isso é aquilo que a gente chama de protecionismo técnico, que é quando você impõe uma barreira à importação, mas não necessariamente tem uma tarifa envolvida nisso. Então, é um protecionismo mais velado, uma maneira de você proteger a produção local. Certo, vamos seguindo aqui com a nossa pauta, né? A gente vai falar agora das exportações, né, da carne bovina no ano passado 25, né, com essa alta aí de mais de 20% em volume, também em receita, a China e com o principal destino da carne brasileira, né, da bovina, né, Fernando? Exato, exato. Agora, quando nós analisamos o perfil de exportação de carne bovina hoje,
quando nós vemos acordo União Europeia-Mercosul, quando nós vemos ali outras questões inerentes a esse mercado da carne bovina, hoje, o que nós precisamos é de diversificação de mercado, e esse trabalho está sendo muito bem feito. Então, quando nós acompanhamos o trabalho que está sendo feito na abertura de novos mercados, o trabalho de expandir novos frigoríficos para embarcar para o Vietnã, o mercado japonês que pode se abrir a carne bovina brasileira agora, no final de março, tudo isso são passos importantes que o Brasil precisa seguir para conseguir, de fato, reduzir essa dependência que nós temos em relação à China. Claro, a China vai continuar sendo o nosso principal mercado, por mais que tenha colocado uma salvaguarda, imposto uma cota ali de 1,1 milhões de toneladas, mas agora o trabalho do Brasil, mais do que nunca, é buscar por essa diversificação e tentar estabelecer ali exportações de uma forma mais contundente para outros mercados, para outros destinos, conseguir diversificar a nossa carteira de clientes. A gente vê aí esses dados positivos em relação à exportação da carne bovina em 2025, mas para esse ano a gente tem aí a salvaguarda chinesa, né? A indústria da carne bovina aqui do Brasil, ela estuda estratégias, o governo também, né, para compensar essa cota de importação que foi estabelecida pela China, né, de 1.106.000 toneladas. Eu estava ouvindo aí o pessoal falando, né, do setor, da ABIEC, que o Brasil, lógico, vai respeitar essa estratégia, não é? Mas tem que mitigar esse impacto. Não tem como fugir disso, né, Fernando? Exatamente. Mas a gente pode avaliar aqui que, no momento, as estratégias que estão sendo adotadas, elas são corretas. Claro, ainda não tem o resultado esperado delas, porque nós estamos apenas no início de 2026, mas o trabalho geral ele está sendo bem feito. Está sendo um trabalho muito bem conduzido. E isso não vem de agora, vem dos últimos anos. É uma estratégia que colocou o Brasil no holofote do mundo como grande fornecedor de proteínas de origem animal. Hoje, o Brasil é procurado pela demanda mundial por um simples motivo. Nós temos escala de produção, uma imensa capacidade de fornecimento de produto, o entendimento da demanda global, a compreensão de como essa demanda funciona, e também temos aí um custo de produção muito mais baixo quando nós comparamos a outros mercados importantes. A exemplo aí da própria União Europeia, que convive com uma arroba do boi gordo muito cara, Estados Unidos, China. O Brasil ainda é e seguirá nos próximos anos como a melhor alternativa global para o fornecimento de carne bovina, e nós podemos estender isso também a outras proteínas em que o Brasil segue altamente competitivo e tende a ganhar ainda mais competitividade conforme o tempo vai passando e o setor carnes de outros países passa por processos de mudança e de encolhimento. Fernando, hoje a gente colocou aqui uma entrevista, não é, da BIEC falando que dessa estimativa deles, né, que o Brasil ele exporte para os Estados Unidos, né, esse ano, né, 400.000 toneladas de carne. Aquela cota que a gente já falou aqui, né, ela já foi usada, não é? E agora, então, pelo que eu estou entendendo, tudo que vai ser exportado vai ter que pagar aquele imposto, né, de mais de 26%. O Brasil tem condições de chegar a esse montante aí para os Estados Unidos? Até mais, tá? Apesar de uma tarifa adicional de 26,4%, o que nós avaliamos em 2026 é uma necessidade muito ampla de compra dos Estados Unidos. Ele vai precisar de comprar carne brasileira para atender suas necessidades de consumo. A lacuna de oferta formada ali nos Estados Unidos ela é muito ampla e isso vai acabar fazendo diferença quando nós analisamos o contexto do mercado. Os Estados Unidos vai buscar aqui cortes do dianteiro bovino, cortes para processar e produzir hambúrguer, que é uma preferência nacional, e isso vai realmente catapultar aqui as nossas exportações, vai ampliar elas, mesmo com essa tarifa adicional de 26,4%. É importante lembrar aqui que ano passado, antes do tarifaço, essa tarifa de 26,4% ela já estava presente. O Brasil já era tarifado ali em 26,4% no momento em que os Estados Unidos impôs aquela tarifa adicional, aí, o tarifaço, e aí sim fechou as portas para a carne brasileira de uma maneira momentânea. Tá? Agora, com essa tarifa adicional de 26,4%, o Brasil segue extremamente competitivo e com muita condição e muita capacidade de atender o mercado norte-americano de uma maneira bastante efetiva. Porque o mercado americano tem, em específico, uns cortes, não é, para os hambúrgueres, não é, o Fernando? Exatamente.
E esse vai ser o perfil da exportação brasileira. O Brasil vai exportar grandes volumes de cortes do dianteiro para o mercado norte-americano e isso vai se acelerar conforme os meses vão passando. Tá? A tendência para esse ano é de déficit de produção lá nos Estados Unidos e a perspectiva aqui para o Brasil é muito favorável em termos de fornecimento de produto para atender essa demanda norte-americana. Como a gente falou, aquela cota de 52 mil toneladas foi preenchida muito rapidamente, foi tomada muito rapidamente, e daqui para frente, mesmo com essa tarifa, a competitividade brasileira é inegável, a capacidade de exportação do Brasil é inegável e vai ser o grande fornecedor de carne bovina para os Estados Unidos ao longo de 2026. Fernando, muito obrigada pela análise hoje aqui da semana, viu? Uma boa noite e a gente volta a conversar aí em relação à pecuária brasileira, o movimento da pecuária brasileira na semana que vem, viu, Fernando? Obrigada, uma boa noite. Uma boa noite a toda a nossa audiência, Simone, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau e até lá.